Uma breve biografia, né, da carreira acadêmica da Ana Flávia. Ela é graduada no curso de Biomedicina pelo Centro Universitário Hermínio Ometo Uniararas, possuindo habilitação em Patologia Clínica e Toxicologia. Ela também é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural da Unicamp e atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Biologia Geral e Aplicada aqui da Unesp de Botucatu. E o seu projeto é desenvolvido no Laboratório de Biologia e Toxicologia de Reprodução e Desenvolvimento, ReproTox. Ela também tem experiência com a área didática, realizou estágio, na verdade, em diversas disciplinas, como embriologia, biologia celular, também teve empenho em cursinhos acadêmicos aqui da nossa faculdade, e realizou durante seu doutorado estágio no exterior no Laboratório de Mecanismos Moleculares de Fertilização do Instituto de Biologia e Medicina Experimental, em Buenos Aires, na Argentina. Bom, passo a palavra para Ana Flávia agora. De novo, o nosso agradecimento pela presença e uma ótima palestra a todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Como já apresentado, meu nome é Ana Flávia. Eu sou aluna de doutorado aqui no Instituto de Biociência e aluna da professora Vilma, que infelizmente não pôde comparecer hoje por problemas pessoais. Mas ela agradeceu imensamente à comissão pelo convite, falou que queria estar muito aqui prestigiando o evento. Bom, eu inicio essa palestra falando do título dela, que é a exposição a agentes químicos e seus efeitos sobre o desenvolvimento pré- e pós-natal de ratos. E focando ratos porque eu trabalho com ratos, tá? A maioria de vocês aqui está na graduação, pós-graduação. Quem está na graduação? Nossa, a maioria. Ok. Bom, eu estudo, galera, ali no laboratório que é chamado de ReproTox. Então, se alguém tiver curiosidade de conhecer o laboratório, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem mais informações, no próprio site da Unesp, vocês vão entrar lá no departamento de morfologia e vai ter lá um site do ReproTox. Atualmente, no laboratório, tem a professora Vilma, que é a responsável, e tem os alunos de doutorado. Eu, o Jorge, a Letícia, que ainda não chegou aqui, mas logo vai estar, e os alunos de iniciação científica, que é a Gabriela e a Isabela. Bom, os trabalhos do laboratório ReproTox, eles visam investigar aspectos normais e os efeitos de agentes tóxicos no aparelho reprodutor masculino e feminino, sobre a fertilidade e o desenvolvimento embrionário e fetal, utilizando-se especialmente roedores como modelo experimental. Quais são os roedores? Ratos Wistar e camundongos. Atualmente no laboratório nós estamos estudando os efeitos de alguns fármacos, como por exemplo a sertralina. Vocês já ouviram falar da sertralina? Sim? Eu trabalho no meu doutorado com a sertralina e também o zolpidem, que é uma outra linha, com a rosuvastatina. Tem outros produtos naturais que nós também estamos estudando, que é o extrato de própolis, probióticos. E tem uma linha de pesquisa que é com contracepção e controle populacional de animais, principalmente voltado para os animais sinantrópicos. E também tem uma outra linha de pesquisa que é com biomarcadores de fertilidade em homens. A maioria dos trabalhos são feitos com ratos. Especificamente, esse projeto aqui são com
humanos, tá? Mas, o que é a toxicologia? A toxicologia, como eu coloquei aqui, é uma ciência multidisciplinar que estuda os efeitos adversos de agentes químicos, físicos e biológicos sobre os organismos vivos. Bom, mas como eu falei para vocês, no laboratório a gente trabalha com a toxicologia do desenvolvimento. E o que seria isso? É um ramo da toxicologia que estuda os efeitos de substâncias potencialmente tóxicas. A gente estuda contaminante ambiental, medicamento, tá? Sobre o processo reprodutivo em machos e fêmeas, o desenvolvimento intrauterino e o pós-natal. Existem vários fatores que podem prejudicar o aspecto reprodutivo, a sua funcionalidade. O que pode ser? Pode ser os fatores genéticos, pode ser os fatores ambientais, muitas vezes relacionados com a poluição ambiental, a poluição da água, do ar, do solo. E aí eu coloquei alguns exemplos. Ó, os metais pesados, os agrotóxicos, vocês já ouviram falar, saíram umas pesquisas recentemente, que na própria água, na água que a gente toma, tem agrotóxico, né? Então assim, a gente está diariamente sendo expostos a esses contaminantes. E também tem os plastificantes, como por exemplo os fitalatos, o bisfenol A, e também alguns medicamentos podem alterar a funcionalidade do sistema reprodutor. Alguns contaminantes ambientais, eles têm sido o maior foco de atenção. Quais são esses contaminantes? Às vezes o contaminante tem algumas moléculas que são chamadas de desreguladores endócrinos. O que são os desreguladores endócrinos? Esses desreguladores endócrinos, eles podem interferir com o controle endócrino e produzir danos sobre o desenvolvimento e a reprodução. Tá? Aqui eu coloquei umas imagens ilustrando o efeito desses desreguladores. Na primeira imagem tem uma célula, aqui os hormônios, eles vão agir nos receptores e quando eles agem, interagem com os seus receptores, eles vão desencadear uma resposta naquela célula. Se o organismo é exposto a um desregulador endócrino, o que vai acontecer? Às vezes, essas moléculas são parecidas com hormônios e eles vão mimetizar o que acontece dentro da célula. Então, eles podem agir sobre esses receptores e induzir uma resposta celular. Eles também podem bloquear alguns receptores na célula e com isso ela não vai conseguir responder adequadamente. E onde são encontrados esses desreguladores? Em vários locais. A gente pode encontrar aí nos plásticos, nos alimentos, na soja e também nos agrotóxicos. Os efeitos frente a essa exposição, a exposição pode acontecer ainda na fase intrauterina e a resposta ela pode ser imediata, causar alguma malformação, pode ter um efeito tardio, então às vezes aquele indivíduo foi exposto durante a gestação e só na idade adulta ele vai apresentar aquelas alterações. Ele pode apresentar na fase adulta uma infertilidade. Como é que ele vai descobrir que foi quando ele estava ainda na gestação que isso desencadeou essa infertilidade? É muito difícil, né? Esses defeitos, eles podem acontecer aí na vida adulta. Então, um indivíduo adulto é exposto a alguma coisa e vai ter um efeito imediato. E também tem aqueles efeitos multigeracionais e transgeracionais. Muitas vezes o indivíduo, a gente fala
fala que a geração F0 é exposto a algum contaminante, por exemplo, mas aí somente os seus descendentes vão apresentar aquela alteração. Tá? E aí a gente fala do DORAD, que é a exposição a agentes tóxicos antes ou logo após o nascimento pode programar um indivíduo para ter um risco aumentado de doenças e distúrbios reprodutivos mais tarde na vida. Tá? Aqui, por exemplo, obesidade, um quadro de infertilidade, como eu havia mencionado. Sabendo-se dos riscos que esses agentes químicos podem promover na saúde do indivíduo, é importante a realização de testes com animais de laboratório e o acompanhamento da população em estudos epidemiológicos, tá? No sentido de proteger a saúde humana. Esses estudos pré-clínicos, eles são feitos aí, por exemplo, quando você quer desenvolver um medicamento. E eles são conduzidos para avaliar os perigos e riscos potenciais para a exposição humana. E normalmente esses estudos pré-clínicos, eles são feitos com animais. Podem ser feitos com um roedor, né, um rato, por exemplo, um camundongo, ou um não roedor. Vocês sabem me dizer uma espécie de não roedor? Como? Macaco, por exemplo, tá? Em 1966, o FDA ele fez alguns protocolos denominados segmento 1, 2, 3, para testar os possíveis riscos reprodutivos de uma série de agentes. E esses segmentos eles estão voltados aí para os roedores. Tá? Eu vou comentar sobre isso nos próximos slides. Mas eu falei tanto de rato para vocês, por que utilizar ratos nas pesquisas? Bom, primeiramente porque é prático. O rato ele tem um ciclo de vida muito curto. Existem muitos estudos, muitos dados toxicológicos sobre esses tipos de animais e também são apropriados para testes de toxicidade reprodutiva. E aqui eu coloquei, né, os tipos de segmento protocolados aí pela FDA. A gente tem um segmento 1, que ele é feito com o propósito de se estudar o desenvolvimento aí embrionário e a fertilidade. Então, normalmente esses estudos eles acontecem antes do acasalamento e continuam, essa exposição continua aí quando acontece o acasalamento e quando ocorre a implantação. Temos também o segmento 2, que o objetivo dele é estudar o desenvolvimento embrionário e fetal. Ele pode acontecer aí durante a implantação até o fechamento do palato, tá? Tem o segmento 3 também, que você faz essa exposição no dia gestacional 6 até o dia lactacional 21. Para quem não sabe, em ratos, o período de lactação é de 21 dias, tá bom? E a gestação também, 21 dias mais ou menos. E aí tem outros estudos também baseados aí na idade pediátrica da população. Claro que a gente tem alguns guias que vão nos informar quanto tempo que eu vou fazer esse tratamento, qual a dose, seu sexo feminino, seu sexo masculino, tá? A gente utiliza bastante a OECD. E quando a gente vai planejar um experimento, a gente tem que levar em consideração vários critérios. O número de animais. Você não pode utilizar uma quantidade X aleatória. Você tem que considerar um número suficiente para te dar um poder estatístico, para ser confiável. E também você não pode utilizar, nossa, quero utilizar milhões de ratos. Não é assim. Você tem que respeitar
conselho ético, tá? Questão ética. Quantos animais serão suficientes para você conduzir o seu experimento? Devemos considerar também as doses e as vias de administração. Muitas vezes, a dose em seres humanos é muito alta. A gente tem que considerar que o rato é diferente de um ser humano. Os organismos são diferentes, né? Então, a gente tem que considerar a metabolização desse roedor e as formas, as vias de administração, que pode ser oral, pode ser por via gavagem. Vocês sabem o que é a via gavagem? É um equipamento que a gente utiliza e coloca na boquinha do rato, tá? Não machuca ele, mas você vai ter um controle da quantidade daquela droga que você vai administrar para o animal, bem? Mas eu tenho uma imagem no finalzinho da apresentação, eu vou mostrar alguns dados do meu doutorado. E aí tem uma fotinho para vocês verificarem o que é uma gavagem. Tem também as aplicações intraperitoneais e subcutâneas. Tudo vai depender do fármaco e como normalmente é aplicado em seres humanos. E também a gente tem que levar em conta a duração do tratamento. Então não é um tempo X. Quero tratar por, sei lá, um ano. Não é bem assim. Você tem que saber o quanto tempo. Você quer considerar o tempo da espermatogênese? Esse é um tempo. Em fêmeas, por exemplo, no mínimo, você tem que fazer um tratamento de 2 ciclos, mais ou menos 2 ciclos estrais, tá? Então tudo depende do indivíduo, da idade dele, do que você quer investigar. E agora falando um pouquinho das etapas aí que a gente pode estar estudando. Então eu vou começar falando dessa etapa ainda na fase embrionária e fetal, depois das análises pós-natais, tá? E por fim, o que a gente pode analisar em um indivíduo adulto. Bom, se você quer ver os efeitos teratogênicos de determinada droga, você pode utilizar algumas técnicas. Na teratologia experimental, a teratologia em si é a ciência que estuda todos os aspectos do desenvolvimento pré-natal, anormal, incluindo o estudo das causas e da patogênese das anomalias congênitas. Bom, alguns períodos do desenvolvimento embrionário e fetal são mais críticos, tá? Então, se você fizer uma exposição em determinado período, as alterações podem ser mais graves. E quando que acontece? Quando que é o período mais problemático? Principalmente quando está acontecendo a formação dos órgãos, tá? Então, a resposta, como eu coloquei aqui, a resposta teratogênica depende da exposição a um agente específico numa determinada dose de uma espécie geneticamente susceptível quando os embriões fetos estiverem em estágio sensível do desenvolvimento. E esses testes de teratogenicidade a gente pode utilizar no rato. Por que o rato? Porque é uma opção prática e econômica. Como eu falei para vocês, o ciclo de vida dos roedores é muito curta. Tanto é que a gestação demora 21 dias. Então você tem, em um curto período de tempo, você consegue fazer o tratamento daquele animal e já investigar os impactos que aquela prole vai ter, tá? E olha só a quantidade de filhotes. É muito filhote. Pode ter, as ratas podem ter até 14 filhotes. Tá? Bom, então, nesses estudos, né, que a gente vai investigar o desenvolvimento embrionário e fetal, é importante que a gente faça a eutanásia desses animais bem no finalzinho da gestação. Um dos principais motivos é que, quando a rata ela vai ter os filhotes, se o filhote ele tiver alguma malformação, o que ela pode fazer? Alguém tem alguma ideia?
O que ela faz? Ela come, ela canibaliza. Vou tomar só uma água, gente. Então ela canibaliza. Então é importante que a gente faça essa eutanásia um pouquinho antes de quando ela for ter esses filhotes, tá? E aí o que a gente pode investigar? A gente pode ver o peso desses fetos, o peso da placenta, pode contar os pontos aqui de implantação. Aqui a gente consegue ver o feto, a placenta. Vocês conseguem ver os pontinhos aqui? Isso aqui são pontos de reabsorção. Então a ratinha ela não aborta, ela reabsorve, tá? E se aquele animal tiver muitos pontos ali de reabsorção, isso pode ser uma resposta frente a uma exposição, a uma droga, um contaminante ambiental, tá? E uma coisa muito importante, que eu não havia mencionado anteriormente, quando a gente vai fazer um desenho experimental, a gente tem que ter um grupo, que é chamado de grupo controle, que é o normal. E aí a gente vai ter os grupos que a gente vai aplicar a droga. Porque imagina só, num experimento, se você tiver, quero só ter um grupo que eu vou dar sertralina. Tá, ele vai responder de uma forma. Mas como é que eu vou comparar? Eu preciso ter um grupinho que não foi exposto à droga. Bem? Bom, existem outras características aí que a gente pode observar, como por exemplo, a contagem dos corpos lúteos, que vão nos dar algumas informações importantes. E a gente pode ver, por exemplo, o desempenho reprodutivo daquele animal. Então, todas as informações a gente vai anotando e a gente pode ter a taxa de prenhez, em alguns cálculos que eu coloquei aqui, a taxa de perdas pré-implantação, taxa de reabsorção, taxa de perdas pós-implantação, a taxa de masculinidade ou feminilidade e a razão sexual. Dependendo do composto, eu posso ter uma indução, um aumento aí de fêmeas ou de machos, tá? Tudo depende do composto. E também existem algumas análises que a gente pode fazer com esses fetos. Primeiramente, a gente analisa as malformações, as alterações externas. A gente não precisa abrir esse animal para ver que ele tem alguma alteração. Então aqui, a gente tem um feto de rato normal e aqui do lado tem um feto com hidrópsia. Podemos analisar também a formação esquelética desse animal e a questão aqui das malformações viscerais. Tem alguns métodos que a gente pode analisar essas vísceras e o principal aqui é o método de secção de Wilson para exame visceral. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, ele foi feito pela professora Vilma e também pela professora Débora Damasceno, que ela vai dar uma palestra, acho que vai ser amanhã, hoje, não sei. E elas fizeram aqui, e outros coautores também, fizeram esse livro muito bacana, muito ilustrativo, e assim, para quem tem interesse de analisar essas malformações congênitas, é bem bacana ter esse livro como apoio. Mas, e se eu quiser que aquele animalzinho ele nasça? Para eu ver todo o desenvolvimento pós-natal? Existem vários testes. Quais são eles? Eu posso ver quando vai haver aí o descolamento das orelhas, tá? Então aqui um animalzinho descolou as orelhinhas. Isso aqui é tudo desenvolvimento somático e eles podem se alterar dependendo da exposição aí que eu faço a alguma droga. O surgimento de pelos, não sei se vocês já viram, mas o ratinho, quando ele nasce, ele não tem pelinho, ele fica desse jeito aqui, rosinha, fica lisinho. Aí conforme ele vai crescendo, vão surgindo os pelinhos, tá vendo que como é rato Whisker, eles são branquinhos. E aí, tá vendo a diferença? Ele vai crescendo esses pelos. A gente pode ver a erupção dos incisivos também. Essa análise normalmente começa a partir do dia 6 pós-natal. Então aí surgem os incisivos. Eu também posso ver quando ocorre a abertura desses olhos. Posso verificar também em machos a separação prematura
prepucial. Em machos, essa separação prepucial, ela se refere à instalação da puberdade do macho. Tá? Posso ver também a abertura do canal vaginal. Então aqui a gente tem uma fêmea que está fechado aqui a vagina dela, né? E aqui quando ocorreu essa abertura. Também fêmeas, quando abre o canal vaginal, é quando instalou a puberdade. E como eu falei, se houver um atraso para acontecer esses eventos, isso pode ser uma resposta frente a uma droga. Tá? Uma outra análise que a gente faz é analisar a distância ano-genital. Aqui acho que nesse desenho está melhor. Tem uma fêmea, aqui tem a genital e aqui o ânus. Percebam que a distância é bem pequenininha, comparado com o macho. O macho é bem maior, tá? Para a gente fazer essa análise, a gente utiliza um instrumento que é chamado de paquímetro. Então, alguns compostos, alguns agentes químicos, eles podem afetar, por exemplo, a produção de testosterona. E com isso, essa distância ano-genital nos machos, ela pode ficar pequenininha, ele pode parecer uma fêmea, tá? E aí, o que eu tenho que fazer para saber se realmente é um macho? Eu tenho que ver as gônadas, tá? E existem também alguns protocolos para a gente ver o desenvolvimento de reflexos. Quais são eles? Tem aqui o desenvolvimento postural, a esquiva ao abismo. O que é isso? Eu vou colocar o ratinho numa altura enorme? Não é assim também. O ratinho, quando ele nasce, ele é bem pequenininho. Aí o que a gente faz? A gente pega uma caixinha, uma altura mais ou menos assim, que para ele é muito grande, coloca a patinha dele bem na lateral, bem na borda da caixa, e o focinho também. O que ele faz? Se ele tiver um reflexo já desenvolvido, ele vai sair daí de perto, tá? Tem alguns animais que simplesmente vão para frente e acabam caindo. Então, assim, não foi desenvolvido esse reflexo. Tem outros também, que é a geotaxia negativa, que a gente coloca o animal numa plataforma inclinada, com o focinho voltado para baixo. Quando o animal desenvolveu esse reflexo, o que ele vai fazer? Ele vai se direcionar para cima, com o focinho para cima. Especificamente na geotaxia negativa, a gente vê o desenvolvimento do reflexo, mas também a condição motora. Porque se ele tiver alguma alteração óssea, muscular ou nas articulações, ele não vai conseguir subir. Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. Tá? Aí existem outros parâmetros que a gente pode ver, como por exemplo a pressão palmar, postural e queda livre, enfim, existem vários tipos aí. E agora falando um pouquinho sobre as análises que a gente faz quando o animal já está adulto. Então, eu comecei aqui falando das fêmeas. E depois na segunda parte eu vou falar dos machos. Mas quando eu for falar dos machos, eu vou aproveitar para falar da minha pesquisa no meu doutorado. Aí eu vou apresentando para vocês a metodologia e aí vocês vão conhecer um pouquinho do que eu trabalho, tá bom? Bom, no caso de fêmeas, é extremamente importante a gente ver o ciclo estral. Por quê? Porque há uma variação hormonal, né? No caso de ratas, é o ciclo estral, e aí a gente pode ter o diestro, proestro, estro, metaestro e assim por diante. Então, dependendo da fase, se a gente quer fazer uma eutanásia daquele animal, a gente tem que especificar qual vai ser o período. Por quê? Vejam só. Aqui tem um útero de um rato. No diestro, olha como está pequenininho. E no proestro, olha como é que fica grande. Por quê? Porque nesse período eu tenho uma estimulação muito grande de hormônios. Percebam aqui, ó, o LH, tem um pico de LH e um pico de estradiol. Tá? Então, dependendo da fase aí, vai ter uma resposta diferente a esses órgãos. No caso de fêmeas, o que a gente pode analisar? A gente pode ver o peso desses órgãos, pode fazer uma histopatologia,
gente pode ver o ciclo estral, porque às vezes aquela droga, aquele agente químico pode alterar o ciclo estral dessa ratinha, tá? Então a gente tem que acompanhar as fases para ver se está muito longo, se está demorando demais ou se está muito rápido. Podemos ver também a questão hormonal, o comportamento sexual. A gente pode ver no período lactacional a quantidade de leite que essa rata produz. Podemos analisar o comportamento materno, que é extremamente importante, principalmente para o desenvolvimento da prole. A gente pode ver durante o desenvolvimento a abertura da vagina e todas aqueles outros parâmetros que eu havia mencionado, tá? Bom, mas eu não sei, Ana, como você consegue analisar o ciclo estral da rata? É muito fácil. Pensa no lavado vaginal. Aqui, ó, a ratinha, uma micropipeta, aí dentro da ponteira vai ter uma solução fisiológica. Eu vou colocar lá no canal vaginal, sem introduzir essa ponteira, tá? Para não machucar a fêmea. E eu vou coletar aquela solução. Coletei a solução, eu vou colocar numa lâmina e vou analisar as células. Por quê? Porque dependendo do ciclo que aquela rata está, as células podem ter características diferentes, tá? Nessa fase aqui do proéstro, por exemplo, aqui eu coloquei algumas imagens mostrando, olha como ele fica diferente, mostrando como que fica as características dessas células. Então, só um exemplo aqui, por exemplo, no diéstro, há uma maior concentração de leucócitos, tá? Então, é muito simples de analisar a ciclicidade da rata e é extremamente importante quando a gente vai analisar um animal, uma fêmea, tá? Como eu havia falado para vocês, para padronizar, tá? O comportamento sexual, que isso mostra muito da libido, né? Uma fêmea, a gente vai colocar um macho junto com aquela fêmea, normalmente a gente escolhe o proéstro ou o éstro, que é para ela estar receptiva, que é o período ali da ovulação. Se ela não está receptiva, ela vai chutar o macho, vai bater naquele macho, não quero você, vai ser isso. Agora, se ela está muito receptiva, ela vai ter um comportamento que é até bonitinho de ver. Ela tem essa lordose aqui, tá? Ela empina a bundinha mesmo pro macho. Eu havia falado que podemos analisar também a questão da histologia dos órgãos. E aqui eu trouxe um exemplo dos ovários. O que a gente pode fazer com os ovários? A gente pode analisar a quantidade de corpo lúteo, pode classificar os folículos ovarianos, né? Folículo primordial, primário, maduro. Tudo bem até aí, gente? Vocês têm alguma dúvida? E agora, eu vou aproveitar para mostrar alguns dados do meu doutorado. Eu vou aproveitar para mostrar as técnicas que a gente analisa com rato macho. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu ainda estou terminando aí meu doutorado e o título da minha tese é Exposição ao antidepressivo sertralina associado ou não ao estresse ou probiótico em diferentes períodos do desenvolvimento. Uma abordagem sobre os impactos reprodutivos e neurocomportamentais em roedores. Para essa apresentação, que assim, o meu doutorado, gente, ele é muito grande, eu dividi em vários experimentos. Aqui agora eu não vou mostrar para vocês os dados dos probióticos, da exposição ao probiótico, até porque eu estou finalizando esses testes. Aí eu vou mostrar para vocês os meus resultados com sertralina e com estresse, tá? Bom, para quem não sabe, a sertralina é um inibidor seletivo de recaptura de serotonina. Então, qual é o mecanismo de ação? Aqui tem um neurônio, a fenda sináptica. O que vai acontecer? Esse neurônio pré-sináptico, ele vai receber um estímulo e ele vai liberar a
aquele indivíduo é exposto à sertralina, por exemplo, o que vai acontecer? A sertralina, ela vai bloquear a recaptura dessa serotonina. O que vai acontecer? A serotonina vai ficar por mais tempo aqui na fenda sináptica. Tá? Esse é o mecanismo de ação desses inibidores seletivos de captura de serotonina. E aí tem um efeito antidepressivo. O cloridato de sertralina, ela foi aprovada aí nos Estados Unidos em 1991, então é um medicamento bem recente. Ele é utilizado em vários casos, por exemplo, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade. É um medicamento de escolha durante a amamentação. Isso porque, lembra que tem a depressão pós-parto? Então, o que acontece? Esse cloridrato de sertralina ele pode ser indicado. Isso, assim, ele é preferencialmente indicado comparado com os outros de sua classe. Isso porque ele é pouco transferido ao leite materno. Tá? Mas existem, claro, alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, dores de cabeça, sonolência, náusea e disfunção sexual. E aqui eu vou mostrar para vocês os resultados do meu primeiro trabalho que eu publiquei na Life Sciences. E o título foi Exposição de ratas prenhes ao estresse e à sertralina. Os efeitos colaterais sobre a saúde materna e o desenvolvimento neurocomportamental de ratos machos. Só explicando para vocês aí a metodologia. Essa exposição à sertralina e ao estresse, ela foi feita com as ratas prenhes. Lembra que eu falei para vocês que o período gestacional é de 21 dias? A exposição ela foi feita em um período limitado aqui, que é do dia 13 ao dia 20. Por que eu escolhi esse período? É um período crítico para o desenvolvimento do sistema reprodutor e também do sistema serotonérgico. Aí eu tive 4 grupos experimentais. Eu tive o grupo controle, que administrou água filtrada por via gasagem. O grupo estresse, que passou pela contenção por 1 hora por dia. Então, esse método aqui ele não provoca dor no animal, mas o fato do rato ficar paradinho, isso já causa um estresse nele. Eu tive um grupo isolado de sertralina e a dose que eu dei foi 20 mg por quilograma por dia, por via gasagem, isso aqui é a gasagem. E aí eu tive um grupo que eu associei os 2 fatores, o estresse e a sertralina. Aí o que eu fiz? Eu analisei a prole masculina, quando nasceu, o desenvolvimento físico e o de reflexo. Lembra daqueles parâmetros que eu falei anteriormente para vocês? Né? Desenvolvimento postural, geotaxia negativa, fiz tudo isso. E aí, quando esses indivíduos estavam aí com 25 dias e na idade adulta, eu fiz alguns testes neurocomportamentais, que é o labirinto de cruz elevado, o campo aberto e o campo claro e escuro. Qual é o fundamento desses testes? Esses testes vão mostrar para a gente o quesito ansioso do animal e também o quesito exploratório. Falando um pouquinho sobre os meus resultados, o que eu vi? Então, aqui eu tenho os grupos. No início, aí do tratamento, as mães tinham pesos semelhantes, mas no final do tratamento, olha só, os animais tratados com sertralina tiveram uma diminuição desse peso corporal, o que é um efeito colateral muito observado quando os seres humanos administram esse composto. Também, num período específico, mais ou menos no dia gestacional 15 e 17, as ratas expostas à sertralina tiveram sangramento vaginal, tá? Que foi bem sutil e logo foi interrompido. Bom, com relação a essa prole, as proles expostas à sertralina, pelo menos um indivíduo, quando nasceu, estava morto, tá? Isso foi mais frequente nesses 2 grupinhos aqui, sertralina e estresse sertralina. Com relação ao desenvolvimento somático, o que eu vi?
aparecimento de pelos, aqui ó, no grupo sertralina, e também no surgimento dos incisivos. Lembra dos incisivos que eu mostrei a foto para vocês? Então estava muito mais atrasado aqui nesses grupinhos expostos à sertralina. Com relação ao desenvolvimento de reflexo, o que eu vi? Eu também vi um atraso para os animais do grupo sertralina, quando comparado aí com o grupo controle. Isso na geotaxia negativa. E tem alguns trabalhos que falam que o sistema serotonérgico também desempenha um papel modulador no desenvolvimento de reflexo. Com relação, pessoal, ao labirinto em cruz elevado, o que eu vi? Quando esses animais ainda estavam no período infantil, lembrando que eles foram expostos durante a gestação, o que eu vi? Que eles tinham um perfil ansioso. Tá? Por quê? Porque eles não tinham uma atividade exploratória lá no labirinto em cruz elevado. Então, quando o animal ele fica com medo de explorar aquele equipamento, isso pode ser um perfil ansioso, uma diminuição do quesito exploratório. Na idade adulta, essas alterações elas não foram observadas. Isso porque eu apliquei também o labirinto em cruz elevado, o campo aberto e o campo claro e escuro. Não vi alterações. Então, as alterações neurocomportamentais elas foram mais acentuadas na infância. Tá? Então, como conclusão desse primeiro trabalho, é que os resultados mostraram que ratas prêmios expostas à sertralina apresentaram diminuição do peso corporal e sangramento vaginal. Além disso, a exposição pré-natal comprometeu o desenvolvimento somático, de reflexo e neurocomportamental da prole masculina. Aí teve um outro trabalho que eu fiz, que eu analisei o aspecto reprodutivo. Esse trabalho ele foi publicado aí e tem como título Desenvolvimento reprodutivo de ratos machos expostos em útero ao estresse e à sertralina. Teve a mesma metodologia, né, de tratamento do dia gestacional 13 ao dia 20, mas aí o que eu analisei? A prole masculina, ela foi analisada quanto à sua distância ano-genital, o momento da instalação da puberdade. Lembra que eu falei para vocês que tem um descolamento do prepúcio? Então eu começo a analisar a partir do dia 40, mais ou menos. Tá? Quando eles estavam com 45 dias, que é mais ou menos o período que ocorre a instalação da puberdade, eu fiz a eutanásia de parte desses animais e o restante foi avaliado na fase adulta, com 110 dias. Então eu vi o peso de órgãos, as histologias dos testículos e epidídimos, também vi a qualidade espermática e fiz algumas análises de imunohistoquímica. Bom, com relação ao peso corporal, eu vi que ali no dia pós-natal 1 ao dia pós-natal 14, quando eles ainda estavam bem novinhos, os animais tratados com sertralina tiveram uma diminuição desse peso corporal. Depois, ela se normalizou comparado com o controle. No dia pós-natal 45, o que aconteceu? O grupo que tinha associação de estresse e sertralina, eles apresentaram um menor peso epididimário e testicular, comparado, claro, com o grupo controle. No dia pós-natal 110, eu não verifiquei diferenças nos pesos desses órgãos. Com relação aqui à distância ano-genital, que é um parâmetro extremamente relacionado com os hormônios, o que eu vi? No dia pós-natal 1, o grupo sertralina apresentou uma menor distância ano-genital comparado com o grupo controle, e no dia pós-natal 21, o grupo estresse sertralina apresentou uma menor distância. E aqui, a separação total do prepúcio, ela estava atrasada no grupo estresse sertralina, tá? Então, a instalação da puberdade mostrou-se atrasada nesses animais. Com relação à
vi? Eu vi um aumento de células acidófilas nos grupos tratados com sertralina. Tá vendo esses pontinhos mais rosas? Estão relacionados aí, essas células acidófilas, elas estão relacionadas com o processo de apoptose. Tá? Além disso, no dia gestacional 20, que parte das fêmeas foram eutanasiadas no dia gestacional 20, a prole masculina apresentou um menor volume das células de Leydig. Vocês sabem o que a célula de Leydig produz, gente? Testosterona. Então, se o volume dessas células de Leydig estão menores, isso nos indica, possivelmente, que a produção de testosterona também está baixa. No DPN 45, eu não observei alterações no testículo, mas o que eu vi? Eu vi que o número de espermatogônias, a quantidade, estava menor, que eu contei. E no dia pós-natal 110, que é na idade adulta, o grupo sertralina teve um aumento dessas células acidófilas aí no testículo. E aqui mostrando para vocês, lembra que eu falei que os animais tratados com sertralina tiveram uma menor quantidade de espermatogônios? Eu fiz uma imunistoquímica para tentar comprovar isso, ó. Aqui eu tenho o grupo controle. Tá vendo que tem os pontinhos mais amarelos no níquel? São as espermatogônias. E aqui, ó, por exemplo, o grupo sertralina, essa marcação de PCNA, ela estava mais fraquinha, tá? Então a proliferação dessas espermatogônias, ela estava menor. E tem alguns trabalhos que falam que os inibidores seletivos de captação de serotonina, eles têm um efeito, alguns tipos, têm um efeito antiproliferativo e pró-apoptótico, o que corresponde com os meus achados aqui. Eu vou pular essa parte, porque já está quase dando horário, né? Aqui, gente, estou mostrando o epidídimo para vocês, quando os animais estavam com 45 dias. Então, ó, eu vi que o grupo, uma das principais características é que o grupo estresse-sertralina, eles tinham algumas características, que é esse aspecto cribriforme. Um aspecto cribriforme nessa idade é comum, mas se esse aspecto está acentuado, isso nos mostra uma imaturidade do animal. Tá? Na idade adulta, eu não observei alterações no epidídimo. Com relação à qualidade espermática, olha só, os animais foram expostos na gestação. O que eu vi? Eu vi que a porcentagem de espermatozoides normais estavam mais baixas no grupo exposto à sertralina. E a motilidade também estava mais baixa nos dois grupos expostos à sertralina comparado com o grupo controle. Então, como conclusão desse outro experimento, os resultados obtidos demonstram que a sertralina associada ao estresse compromete o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino em ratos, com repercussões negativas em idades mais avançadas. Mas aí vocês me perguntam, mas Ana, e a prole feminina? A prole feminina, ela foi investigada por uma menina que fez mestrado, ela já defendeu, e publicou o seu trabalho aí na Reproductive Toxicology. Quais foram os principais achados na exposição intrauterina? Teve uma alteração do ciclo estral, tá? E também uma alteração, deixa eu ver isso aqui, do tamanho da tireoide, tá? Acho que não está aqui. Teve os mesmos resultados com relação ao neurocomportamento, alteração no ciclo estral e também no peso da tireoide. E aí, a exposição lactacional foi um outro experimento que eu fiz. Eu fiz essa exposição, esse é um outro trabalho, gente. O anterior era gestacional, agora é lactacional. Então, eu publiquei esse trabalho também no Reproductive e tem como título: a exposição lactacional à sertralina
E eu também analisei a saúde materna e o aspecto neurocomportamental e reprodutivo da prole masculina. Como metodologia, o que eu vi? O que eu fiz? Lembra que eu falei que o período lactacional de ratos dá mais ou menos 21 dias? Eu fiz o tratamento nesse período. Eu tive 3 grupos experimentais. O grupo controle, que administrou água filtrada por via gavagem. O grupo S10, que administrou 10 mg por quilograma por dia de sertralina. E o grupo S20, que administrou 20 mg por quilograma por dia de sertralina. Foi durante esse período. E aí, o que eu fiz? Eu analisei a prole masculina. No dia 21, as mães foram eutanasiadas e os machos, um macho de cada ninhada também foi eutanasiado. Lembrando que nesse período aqui de tratamento, eu também analisei o comportamento materno. Por quê? Porque, como eu havia falado, o comportamento materno é extremamente importante para o desenvolvimento daquele indivíduo. Tá? Que pode ser que, nossa, encontrei várias alterações aqui com a sertralina, do grupinho com a sertralina. Às vezes não foi a sertralina, às vezes foi o comportamento das mães que influenciou naquele desenvolvimento. Por isso que eu queria avaliar esse aspecto também. Bom, aí, na idade, na prole masculina, o que eu vi? No dia 23, eu comecei a análise neurocomportamental. A partir do dia 40, eu vi a instalação da puberdade. Com 45 dias, eu fiz a eutanásia de um macho por ninhada. Na idade adulta, eu também analisei o neurocomportamento. E com 100 dias, eu vi o comportamento sexual, vi a fertilidade, fiz a eutanásia de um macho por ninhada, vi a pesagem de órgãos e também a histologia desses órgãos. Com relação aos dados maternos, a ingestão aí de ração não foi diferente entre os grupos experimentais. Não houve uma alteração do comportamento materno. O peso corporal das mães no grupo com a maior dose foi menor, em um dia específico aqui que foi estatístico, no dia 14 da lactação. E também eu vi uma alteração aqui no peso das tireoide, estava aumentada nos animais expostos à sertralina. Bom, com relação à prole, o que eu vi? Que a prole exposta à maior concentração de sertralina tiveram um menor peso corporal. Está mostrando aqui nesse gráfico o pontinho vermelho. A evolução aí da distância anogenital, ela também estava menor no grupinho S20, comparado com o grupo controle. E isso só aconteceu aqui nesse período, que é o dia 7 e o dia 14, entre esses dias. Por quê? Nesse período, a única fonte de alimento é o leite materno. Depois, conforme aquele ratinho vai crescendo, ele vai se alimentando da ração. Tá? A instalação da puberdade não foi diferente entre os grupos experimentais. Eu observei um atraso aqui no desenvolvimento de reflexos no grupo S10 e também no grupo S20, comparado com o controle. Com relação ao neurocomportamento, eu não vi diferenças entre os grupos, isso nem na infância, tampouco na idade adulta. E também o peso de órgãos não foi diferente. A única coisa que eu vi foi que no dia 21 pós-natal, teve um aumento dessas células acidófilas, no grupo S20, que correspondem às células em apoptose. Então, tinha uma maior concentração dessas células. E no dia 21 também, o grupo S20 apresentou uma diminuição dos túbulos normais, um aumento de células acidófilas, que são essas células aqui, e uma diminuição do volume das células de Leydig, que produzem aí os andrógenos, testosterona. Nas demais idades, com 45 dias, com 100 dias, eu não vi nenhuma alteração. A imunistoquímica aí
PCNA, WT1 também não mostrou nenhuma alteração. A única coisa que eu vi em relação à qualidade espermática foi que os animais expostos à sertralina tiveram um aumento de espermatozoides imóveis comparados com o grupo controle. A morfologia também não foi diferente. Somente um aumento aqui da gota citoplasmática estava aumentado nos grupos tratados com sertralina. Foi. Embora a motilidade estivesse alterada, eu não vi alteração na fertilidade desses animais, tá? E como conclusão, nossos resultados demonstraram que a exposição lactacional de ratos à sertralina comprometeu a saúde materna, levando a alterações no peso corporal e no peso da tireoide. Além disso, o desenvolvimento de reflexo reprodutivo mostraram-se prejudicados na prole masculina. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Alô, som. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Eu tenho uma dúvida, talvez uma curiosidade. Como que a gente divide os animais de acordo com a idade deles, né? De acordo com os dias, comparado com nossas fases de vida? Então, a infância, a adolescência, a gestação, comparado ao ser humano. A gente tem que ter um controle muito grande. Nesse caso, quando os animais eles nascem, a gente já deixa nas caixinhas deles a data de nascimento e a gente vai acompanhando, né, cronologicamente esse desenvolvimento. Então a gente já sabe mais ou menos quando ele vai estar na adolescência, quando ele vai estar na idade adulta. Mas isso a gente tem que ver. Nasceu? Ótimo. Então a gente vai começar a colocar as idades, tá? E vai acompanhando ao longo do tempo. E existe um equivalente, assim, um dia no rato é tantos dias por ser humano, não existe algo assim? Depende muito do que você vai avaliar. O aspecto reprodutivo é um pouco diferente as fases, né? Eu te pergunto porque eu trabalho com desco cardiovascular, um rato Easter macho. Tá. Uhum. E aí eu começo meu estudo com mais ou menos 60 dias. Eu começo a dar uma dieta rica sobre gordura para o animal, ela desenvolve doenças. E aí eu tento ou prevenir, ou alguns trato, ou tratar. Quando eu previno, ao longo das 20 eu estou por 20 semanas tratando a prevenção. Depois que os animais vão desenvolvendo a doença, eu vou dando esse trato para eles. Por 20 semanas. Quando eu estou tentando tratar, eu desenvolvo a doença por 20 semanas e depois trato por mais 10. E minha dúvida é, esses animais, eles são adultos, eles são idosos? Eu começo com 60 dias, mas eu trato por 20 semanas ou por 30, dependendo do que eu estou querendo ver. Na fase final, eles já vão estar adultos, tá? Que, por exemplo, aqui, com 90 dias, que foi a idade que eu considerei como adulto e fiz a eutanásia, eles já são considerados adultos, tá? Então, aí no período da infância, que é quando tem a lactação, o momento da lactação, em machos, 45 dias, é quando eles estão instalando a puberdade, está naquela fase de adolescente, e depois idade adulta, tá bom? Tem algum marcador para ver no animal, por exemplo, como que ele está desenvolvendo, alguma característica para quando chega na terceira idade no idoso? Ou não? Uma característica do idoso, nossa, não, ele fica grande, ele fica obeso, ele fica muito grande. Eu tinha rato que tinha 600 gramas, então conforme vai passando o tempo, eles vão ficando muito gordinhos. Agora, outro parâmetro, eu não sei, se alguém da plateia souber, né? Pode fazer a curva de testosterona e acompanhar o declínio. Aí você tem que ver os hormônios dele. Ótimo. Tá? Obrigado.